Olá, amigos e amigas, uma excelente tarde para todos vocês. Começamos mais uma live aqui no seufuturo.com, hoje com a participação da professora Isabeli Gravatá, nossa professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, do curso da OAB do seufuturo.com, o nosso preparatório para o 32º exame. E nessa enxurrada de informações, no meio desse surto do Covid-19, nós estamos procurando cada dia mais trazer conteúdo de extrema qualidade para que você seja orientado. Você advogado, você estudante de direito ou mesmo não, que passou por essa live e quer saber mais sobre a MP que foi publicada hoje, depois com revogação de artigo. E nada melhor, eu não seria a melhor pessoa para comentar a MP, pois sou professor de Direito Civil e Consumidor. Hoje teremos uma live no meu Instagram, no @cristianosobral, sobre Covid e as relações condominiais, como que isso vem se aplicando. E nada melhor do que trazer uma grande especialista no tema, que é a professora Isabeli Gravatá, que vai passar temas fundamentais, comentários dos artigos dessa MP tão falada hoje no nosso mundo jurídico e também para as pessoas que não fazem parte do mundo jurídico, né? Porque afetava muito a parte que se refere ao empregado, tanto que um artigo fora revogado. Mas vamos falar com a Isabeli, que é especialista no tema, ela seria a melhor pessoa aqui para falar sobre o assunto. Então, já vou chamar a professora, estou chamando aqui. Opa! Beli, boa tarde, minha amiga. Oi, Cris, tudo jóia? Tudo jóia, tudo jóia. Tudo jóia, tudo caminhando, né? Mantendo uma mentalidade aí positiva para esse período de isolamento e tentando cada dia mais levar conteúdo de qualidade para as pessoas que são nossas seguidoras aqui no seufuturo.com. Beli, hoje a gente combinou, foi meio de supetão, porque também tivemos essa MP, que era para alguns esperada, mas que surpreendeu a população no geral sobre assuntos que vieram ser mencionados nela. Queria que você comentasse um pouco sobre os principais tópicos da MP e depois, logo, uma revogação de artigo. Sem dúvida, Cris. Bom, primeiro pegou realmente a gente assim de surpresa, porque a gente já está aí há uma semana discutindo esse estado de calamidade. Claro que a gente sabia que alguma coisa estava sendo elaborada, mas não nesses termos, né? O que eu falei foi que foi uma medida de cobertor curto, aquela em que a gente vai cobrir a cabeça e descobre o pé, cobre o pé e descobre a cabeça. Então, a gente tem alguns artigos, alguns itens aqui que não estão legais, porque a gente tem que pensar no seguinte: as lojas estão fechadas, a gente está com a nossa economia totalmente parada. E aí você pensar que você vai tirar o salário do empregado e assim você está beneficiando o empresário, na verdade a gente está dando um tiro no pé, porque você vai deixar o empregado sem ter o que comer, sem pagar as suas contas, e amanhã ou depois a gente vai ter quebra-quebra, a gente vai ter saque em supermercado. Então, assim, tem pontos aqui que são bem legais, que eu achei que foram bem escritos, mas a maior parte não. Eu acho que a gente está aqui com uma medida provisória que já no primeiro dia, você vê, foi publicada ontem, hoje a gente já teve um pronunciamento do presidente através da Twitter, que é a rede social que se comunica com a gente, né? Revoga um artigo. Já tem aí uma revogação de um artigo que é um artigo super perigoso, que fala exatamente de você suspender o contrato de trabalho por 4 meses. Essa suspensão foi publicada ontem, em 120 dias. A gente tem aqui na Ancapar, vai ser realmente, já colocou, ser tocado o mais rápido possível. Bom, então, a esse ponto que mesmo ele diz que ele... Nós temos na CLT uma contrato de trabalho
para que o empregado realize um curso profissional. 5 meses, isso pode dizendo por quanto tempo será prorrogado, e aí obrigando o patrão a dar uma bolsa auxílio. Ele veio aqui na medida provisória e simplesmente estabeleceu que por 4 meses poderá ser suspenso o contrato de trabalho em virtude da concessão de um curso profissionalizante. Essa suspensão não depende de acordo ou convenção coletiva. Então, quer dizer, não tem a participação do sindicato. Pode ser acordada individualmente. É um momento em que não existe acordo individual, né? Você se submete a qualquer coisa porque você não quer perder o emprego. Então, eles vieram aqui dando esse poder ao patrão de negociar com o empregado direto, dizendo que não, eles vão conversar e tudo ok. E registrando na carteira de trabalho, que hoje é uma carteira de trabalho eletrônica, alguns ainda têm a física, mas fazendo esse registro numa carteira de trabalho eletrônica. Ele fez um pronunciamento agora na hora do almoço, dizendo que ele estava voltando atrás e que ele compreendia que realmente 4 meses de suspensão de contrato era uma coisa um tanto quanto pesada e que ele estava revogando esse artigo. Essa revogação poderia ser uma MP em cima da MP, e aí eu já procurei absolutamente tudo, não temos nenhum documento ainda oficial com essa revogação. Esse pronunciamento dele, volto a dizer, foi apenas pela rede social Twitter, tá? Então tá conturbado. A gente está aí nessa de vamos ter essa suspensão realizada por acordo individual, um curso que vai ser fornecido online, nós estamos vivendo isolamento, então é para ninguém sair de casa, onde durante esse período não teremos salários para os trabalhadores. Então, quem fizer esse pacto, quem participar disso, seu contrato ficará suspenso. Um contrato sem depósito de FGTS, sem pagamento de salário, sem contagem de tempo, inclusive, desse período, né? Então, esse foi o primeiro ponto que eu acho que todo mundo está em cima, achando que realmente é negativo, e eu, particularmente, acho que é o pior ponto da medida, tá? Então, em relação... Beli, você está me escutando agora? Tô. Tá, não, porque antes eu tentei parar um pouquinho, mas você acha que tava... O Instagram ele não tá tão legal, a internet não tá legal no geral, né? Então eu desativei os comentários para as pessoas. Eu vou abrir ele de vez em quando para evitar que a live fique travando, porque quando os comentários são liberados, a galera fica comentando. Então o pessoal que está assistindo tá? Eu vou de vez em quando, tá? Eu vou de vez em quando liberar os comentários para que as pessoas façam indagações para você. Eu vou ficar aqui como um monitor da Beli, no caso, tá monitorando essas perguntas. Então, assim que eu falar, olha, vou liberar aqui as perguntas, escolho algumas aí e faço para a Beli aqui, tá? Só para explicar para o público que a gente não... eu desativei os comentários propositalmente para evitar que a live fique travando. Beli, É uma coisa importante, Cris, porque hoje até a net, televisão, tudo começou já a dar esse problema de uma sobrecarga, porque está todo mundo acessando. Então, as nossas transmissões de aula, até pela faculdade, uma plataforma que a gente tem, já começou tudo a travar. A internet está oscilando, então a melhor providência é essa. A gente trava um pouquinho os comentários, daqui a pouco a gente libera, tudo bem? Então, vamos lá. Só para eu poder finalizar, essa suspensão, então, contratual de 4 meses, o patrão pode até dar uma ajuda para esse empregado, mas que não tem natureza salarial. Aquilo que não tem natureza salarial não tem encargos. Então, não tem recolhimento para Previdência, a gente não tem o próprio recolhimento do FGTS e também não tem um valor mínimo. Isso é uma coisa que deixa a gente muito preocupado, porque o direito do trabalho e a medida provisória é tão clara no início de dizer o óbvio para a gente, que é assim, olha, tudo que está aqui... Beli, rapidinho, você falou algo que me chamou a atenção. O empregador, ele pode e não deve. Pode. Não é algo facultativo, né? Facultativo. E a medida provisória no início, ela diz assim, olha, vamos respeitar os limites estabelecidos na Constituição.
E a Constituição, ela, quando fala de salário mínimo, ela vem protegendo exatamente o que é? O salário é para o alimento, né? É para a subsistência do sujeito. Então, o mínimo aqui deveria ter sido colocado, deveria ter sido escrito. Ser suspensão, zero, já é um horror. Possibilitar ele pagar alguma coisa. Desculpa, mas assim, entre aspas, né? Parece que você está dando uma esmola para o sujeito, né? Porque você vai dar um qualquer. E isso não vai solucionar. Volto a dizer, a gente está num momento que é de crise, tanto para o empregador, mas a gente não pode pegar o empregado e dizer assim, ó, eu tiro o teu, porque tirando dele é essa força de trabalho que faz girar o dinheiro para vir de volta para o patrão, né? Então, essa insatisfação com os trabalhadores vai ser muito grande. Os advogados trabalhistas já estão se movimentando contra essa medida provisória, já estão fazendo uma pressão muito grande, tudo online, né? Mas para ver se a gente consegue que isso caia. Agora, lembrando que enquanto ela estiver em vigor, é isso que realmente a gente vai ter que levar, né? A gente sabe muito bem que hoje em dia o nosso legislativo, na verdade o executivo aqui, ele está fazendo do quadrado redondo do vermelho e amarelo. Então, não adianta a gente bater de frente e falar, mas isso é um absurdo. Mas foi publicado ontem, né? Então, a gente aqui que tem que tentar ver se realmente, através da nossa pressão de assinar bastante abaixo-assinado, enviar isso para o Congresso, que a gente vete que isso não vá adiante. Bom, então, Cris, esse é o primeiro ponto, ok? Um ponto bem ruim, bem nefasto, uma suspensão de contrato por 4 meses e que isso provavelmente vai ser a primeira coisa a cair. Agora, vamos a outros tópicos aqui, né? Essa medida provisória, ela permite que o patrão mexa na forma do empregado trabalhar à distância. Isso foi uma das primeiras coisas que eu até escrevi. A gente fez um post falando, né? Nesse caso da pandemia, eu posso colocar o empregado para trabalhar remotamente, ele pode desenvolver o teletrabalho. E aí a medida provisória fez uma alteração no texto da CLT. Porque antes, para você permitir esse teletrabalho, você tinha que fazer um aditivo contratual para este trabalhador, tinha que combinar com esse trabalhador. O que a medida provisória faz? Ela vem e diz o seguinte, olha, basta que avise com uma antecedência de 48 horas, podendo ser por e-mail, e esse aditivo contratual, essas regras de manutenção dos equipamentos, de como é que a gente vai lidar com essa tecnologia, isso pode vir depois de 30 dias do trabalho ser iniciado. Então, ao invés de ser algo prévio, ele vai ser posterior ao início do trabalho. Então, eu estou viabilizando que aconteça o teletrabalho por uma determinação do empregador, não é mais uma negociação entre partes. Então, se você é presencial, ele vai determinar que você seja um teletrabalhador. Então, você vai trabalhar de forma remota, ele vai te comunicar com apenas 48 horas de antecedência. E 30 dias após o início é que vem um aditivo contratual falando a respeito desses equipamentos, desse maquinário que está sendo utilizado, dessa preservação, inclusive dessa forma de trabalho a ser desenvolvido. Cris, um detalhe que eu queria muito falar aqui com o pessoal a respeito do teletrabalho. Essa medida provisória, lá no finalzinho, eu não tenho ouvido muito o pessoal comentar sobre isso. Mas ela diz o seguinte, que esta medida provisória se aplica aos trabalhadores temporários, os terceirizados, aos trabalhadores rurais e aos domésticos, em alguns casos. E, inclusive, no que tange a teletrabalho, a compensação de jornada. Então, assim, é algo que a gente tem que parar para pensar, porque escrevem uma coisa, mas como será executado esse tipo de trabalho, por exemplo, para um rural? Como vai ser executado para um doméstico? E no caso de um terceirizado, que eu, na verdade, tenho um empregador e um tomador, como é que eu vou tornar isso eficaz, né? Então, isso vai ser, na prática, algo muito novo para a gente. A gente, na relação direta, empregado-empregador da CLT, a gente tem o teletrabalho que está sendo desenvolvido já há um bom tempo. Mas nessas relações, e que a medida provisória foi clara em permitir a aplicação, vai ser uma grande novidade. Como a gente vai colocar em prática para temporários, rurais e domésticos. Ainda mais que
que aí esse me apavora mesmo. Especificamente no artigo que vem falando do teletrabalho, lá no artigo 4º, artigo 5º, ele diz assim, olha, fica permitida a adoção desse regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto neste capítulo. Gente, eu brinco tanto com os estagiários, amo de paixão, a gente não vive sem eles, mas eu falo assim, é a categoria que eu nomino de escraviário, porque eles ralam para chuchu e eles não têm direito a nada, vezes nada, né? Eles recebem uma bolsa auxílio, se é que vão receber, mas eles precisam, e aí uma coisa muito boa no contrato de estágio é que eles precisam conciliar o tempo do estágio com a aula. E a gente agora, com a transmissão de aulas ao vivo ou online, e com o estágio podendo ser realizado pelo teletrabalho, isso vai ser uma loucura para ele, estagiário, conseguir fazer, conciliar isso, né? E aí é muito importante que o estagiário ele não pode abandonar a faculdade, porque a escola, enfim, ele precisa estar frequentando, né? Não é só regularmente matriculado. Como é que eu vou ter a comprovação disso? Então, em casos excepcionais, ele está dizendo assim, olha, só para a gente não parar por completo o estágio. Mas eu também vislumbro de uma forma muito difícil que isso aconteça, até pela condição do estagiário. O estagiário vai ter um equipamento para poder falar com o patrão, para poder receber informações e executar as tarefas dele. Talvez um estagiário de direito peticionando. Mas se não for isso, e também estamos com prazos suspensos, como executar para o estagiário esse teletrabalho? E a mesma coisa para o aprendiz. Então, assim, foi uma coisa que ficou muito clara aqui, que eles estenderam, mas que são categorias que o teletrabalho ainda é um grande mistério, ainda é um grande desafio. A gente colocar eles para trabalharem isolados, sozinhos, vai ser uma coisa complexa. Seguindo aqui, segundo tópico, terceiro, perdão, né? Bem, deixa eu ver se tem alguém que tem alguma pergunta nesse período. Calma aí, rapidinho. Galera, eu vou ativar, hein? Então, quem tiver a pergunta, é a hora de perguntar. Eu vou ativar por 1 minutinho e vou desativar novamente. E, galera, olha só, se essa live está fazendo um sentido muito legal para você, do lado desses pontinhos de interrogação aqui, clica nessa gaivotinha, compartilha com alguém do direito, compartilha com um amigo seu que é advogado, advogada, porque é muito bacana realmente a gente estar... a Belle não é a senhora da razão, muito menos eu que não entendo nada sobre esse tema, mas a gente está aqui discutindo algo que é uma extrema novidade para todo mundo. Vários professores de direito de trabalho hoje entraram ao vivo. Professora, e quem está no tempo de experiência? Fica o empregador obrigado a depositar o FGTS? A Belle já respondeu isso, né? As demissões nesse período, como que fica a empregada doméstica? Bom, tem várias perguntas aí, né, Belle? E a questão da jornada do trabalho que você está falando agora? Vamos lá, Cris. Eu vou falar de férias também, pessoal. Vamos aqui só separar os temas, né? O primeiro tema que eu falei foi a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Então, isso foi um tópico. O segundo tópico que eu estou abordando com vocês é o teletrabalho. O teletrabalho, respondendo aí a Carol, primeira coisa em relação à jornada de trabalho. Nós não temos uma limitação de jornada para o teletrabalhador. Então, isso também é algo bem complicado, porque se eu sou uma empregada presencial, eu tenho um controle de horário. Eu trabalho, por exemplo, 8 horas por dia, 44 na semana, ou 6 horas por dia, 36 na semana, 30 na semana, enfim, eu tenho lá a minha jornada de trabalho. Quando eu passo a ser uma teletrabalhadora, qual é a grande característica do teletrabalho? Que a medida provisória reforça, tá? Ela escreve isso aqui. O teletrabalhador está excluído do capítulo da duração do trabalho. Ele não tem limite de horas para trabalhar. Não tem sábado, não tem domingo, não tem dia de descanso, não tem hora de intervalo. Então, ele tem uma liberdade para trabalhar quando ele quiser, a hora que ele quiser, teoricamente, né? Porque se a gente faz um ao vivo, por exemplo, a gente quebra isso, né?
eu tenho uma hora para conversar com você, mas isso não limita o meu tempo de trabalho. E eu entendo que, como o empregado ele é subordinado, nós temos uma subordinação jurídica. Poder de mando é dado para o patrão e de obediência ao empregado. O empregado tem que estar ali para receber essas ordens do patrão. Então, se ele marcar comigo, olha, Isabelle, eu vou acessar às 7 horas da noite o programa e você tem que estar ali para me responder, para conversar, interagir, eu vou ter que estar naquele horário. Ah, mas se ele me pedir para estar às 11 da noite, não tem adicional noturno, Cris. Não tem direito a adicional noturno, a hora extra, absolutamente nada. Então, olha só, tá aqui com todas as letras. Para fins do disposto nesta medida provisória, artigo 4º, parágrafo 1º, considera-se teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, a prestação de serviços preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador. Beleza. Com a utilização da informação, de tecnologias de informação e comunicação, que por sua natureza não configurem trabalho externo. Eu digo que trabalho externo é quem conserta aquelas antenas que ficam, né, do lado externo. Assim, ó, aplicável disposto no inciso 3º do caput do artigo 62 da CLT. Significa dizer o quê? Que esse artigo 62 exclui do capítulo da duração dos teletrabalhadores. Então, ele tirou essa jornada de trabalho. O artigo 62, inciso 3º, ele foi da época da reforma trabalhista de 2017, super criticado, mas está aqui, gente. E a medida provisória veio em cima, tá? Outra coisa, Cris, nas perguntas aí eu disse assim, ó, depois eu vou falar de férias, vou falar, tá? Já vou falar. E o pessoal estava perguntando do FGTS. Aí eu falei assim, não vamos misturar os tópicos. Quando eu tratei da suspensão do contrato, suspender por 4 meses para fazer um curso profissionalizante, beleza, não tem nada. Suspensão do contrato, o patrão não bota a mão no bolso para pagar nada, ok? Agora, o que a nossa MP fez foi, além disso, pegar um prazo e autorizar o patrão, ó, peraí, não recolhe agora o FGTS, não, eu vou lhe dar um prazinho um pouquinho mais para frente, mas espera que eu vou falar disso também, tá? E aí isso é para qualquer contrato, tá bom? Então, só para o pessoal não confundir, não pagar FGTS foi para quem está o quê? Com 4 meses de contrato suspenso para realizar um curso. Tranquilo? Então, agora eu vou passar para o próximo tópico. Antecipação das férias. Eu coloquei aqui, quando eu estava fazendo as minhas anotações, assim, um mais, né? Positivo. Isso aqui foi bem legal. Deixa eu te explicar por quê, deixa eu conversar com o pessoal o que é isso, né? Antecipar férias é o melhor dos mundos para todas essas categorias: urbano, rural, doméstico. O que a gente pode fazer, né? A gente pode antecipar férias, inclusive de quem ainda não completou o período aquisitivo de férias. Então, eu já vou trabalhando as férias dessa pessoa, já vou dando esse descanso agora, descanso, e depois ela vai adquirir esse direito e ok, depois eu converso com ela e vejo como é que mais para frente a gente vai fazer, para não gerar um super esgotamento. Mas essa antecipação foi providencial. Todo mundo tem que ficar em casa, então estamos de férias. Só que eu estava dizendo assim, não adianta também a gente esquecer do patrão. Porque ele não está recebendo dinheiro, como é que está a situação financeira dele? Aí a MP foi bem legal, porque ela fez 2 coisas interessantes. A gente, pela CLT, a gente recebe as férias antecipadas. O patrão comunica nossas férias com 30 dias de antecedência e nos paga com 48 horas de antecedência essas férias, para a gente gastar o dinheiro nas férias, né? A gente ganha, inclusive, o salário com acréscimo de 1/3. O que ele fez aqui? Ele disse assim, ó, você pode antecipar as férias comunicando apenas com 48 horas de antecedência. Então, olha só, super positivo. Eu não preciso comunicar com 30 dias de antecedência. Você vai comunicar com 48 horas de antecedência. Pagamento, Cris. 2 coisas legais. O valor das férias é salário mais 1/3. Esse 1/3 você pode pagar até o dia 20 de dezembro. Porque ele estabeleceu que você pode pagar junto com o 13º, a segunda parcela do 13º salário. Então, você pode pagar esse 1/3 lá no dia 20 de dezembro. Já te dá um refresco.
E o salário, que seria antecipado, você receberia 2 dias antes, você vai pagar na data normal, até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, isso também dá um refresco para o patrão. Então, férias individuais. Recapitulando, como é que fica? Você comunica com 48 horas de antecedência, você paga o valor do salário daquele mês ou daquele período, vou dar só 15 dias de férias, vou dar 20 dias de férias. Você paga até o 5º dia útil do mês subsequente. E o terço constitucional, você tem a tolerância de pagamento até o dia 20 de dezembro. Outra coisa também importante, as férias podem ser divididas hoje em até 3 períodos, né? Desde que um deles tenha pelo menos 14 dias e os outros não tenham menos do que 5. A MP veio e disse o seguinte, olha, na hora de você conceder essas férias individuais, você pode conceder essas férias em período menor, pequeno, mas desde que respeite esse mínimo de 5 dias. Então, tem gente que está dando férias de 10 dias. Tá tranquilo, pode, não tem problema nenhum. Tá? Você está antecipando, então, somente esse pequeno período de férias. Essa parte de antecipação de férias individuais, volto a dizer, está muito boa para os dois lados. Aí eu tirei o cobertor curto. Não está sendo bom para um, ruim para o outro, que reverte para o outro também da forma negativa. Não, tá bom para os dois. O empregado ganha o descanso dele, perfeito, cumpre o isolamento, e o patrão, por sua vez, comunica num prazo menor e tem uma tolerância para pagar. E só para fechar e a gente abrir para perguntas desse tópico, Cris. Tem gente que está assim, poxa, Beli, mas eu estava te perguntando isso já há muito tempo. E eu estava para todo mundo, dizendo assim, férias antecipadas, dá logo férias, antecipa férias, né? E aí, pessoal preocupado com essa comunicação de 30 dias. Mas eu não comuniquei com 30 dias, como é que eu faço? A medida provisória, ela lá no finalzinho, ela no artigo 36, ela disse assim, olha, consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas pelos empregadores que não contrariarem o disposto nesta medida provisória, tomadas no período de 30 dias anteriores à data da entrada em vigor da MP. Então, tudo que nós fizemos 30 dias antes dessa entrada em vigor da MP, que foi do dia 22, está valendo. Então, ninguém está errado, está todo mundo de acordo com a lei. Por isso, super positivo férias individuais. Cris, antes de você abrir para perguntas, deixa eu só falar também de férias coletivas, que aí o ponto é férias também. Férias coletivas é quando a empresa ela quer ou parar toda ou parar um setor da empresa, né? Parar apenas um ramo da empresa. E isso também tem algumas regras pela nossa CLT de comunicação, de antecedência, de divisão em períodos mínimos, período de pelo menos 10 dias. Eles aqui fizeram diferente. Eles disseram assim, ó, esquece esse artigo 139 da CLT e vamos utilizar essa regrinha que é notifica os empregados, avisa os empregados que você quer dar as férias coletivas por e-mail, então faz uma comunicação por e-mail, avisa em 48 horas e não precisa comunicar aqueles órgãos todos do Ministério da Economia, sindicato, nada disso, está todo mundo dispensado de ser avisado. Então, assim, é como se a fiscalização já soubesse que se encontrar a empresa fechada e lá eles informarem férias coletivas, essas férias não foram comunicadas antes porque é um caso excepcional. Basta avisar em 48 horas para os trabalhadores e aí você pode dar essas férias coletivas. E aí você para um setor da empresa ou para a empresa toda. E não tem um mínimo de dias, de 10 dias, como lá. Eu caio naquela regrinha da gente respeitar períodos anuais, aqueles de 5 dias, como a gente usa para férias individuais. Ok? Então, podemos abrir? Podemos. Preparem-se aí, galera. Pronto, aí o pessoal já falou, fala das férias, tinha sido travado aí. Agora é o momento da galera que está aí conosco ao vivo compartilhar a live, né, na gaivotinha e também fazer as perguntas. A galera que está com dúvida, Carol, Natália, que estão na live, a Débora, a Sofia, o Jefferson, muita gente na live aí. A Priscila, a Luíse,
o Félix. Marquinhos, meu amigo de faculdade, um super advogado trabalhista. Acabei Olha de que ver ele na bacana, hein? live. Não só os experientes, mas os jovens advogados aqui também na live, né, Beli? Também, verdade. Vai ficar salvo, tá? E a gente depois vai subir para o YouTube do seufuturo.com, tá? A gente vai salvar, vai ficar por 24 horas aqui, tá? E a gente vai subir pro YouTube do seufuturo.com, beleza? Inclusive, se você quiser, já tem outras aulas lá no seufuturo.com. Isso aqui é uma aula, gente, é uma live aula. Que a gente tá, a Beli está comentando a MP hoje e com assuntos muito calorosos que falam que é muito bom para o empregador, muito ruim para o empregado, mas a Beli colocou um ponto bom agora, um cobertor longo, como ela diz, e não curto, tanto bom para o empregador como para o empregado. Beli, várias perguntas aí. A suspensão do contrato será levada à anotação na carteira? Né? Eu fiz um comunicado por escrito aos funcionários e todos assinaram no sábado, dizendo que eles estariam de férias a partir de hoje. Tudo certo? Arrasaram. Isa foi minha professora de graduação. O empregado no tempo de experiência, eu acho que essa pergunta já aconteceu, Beli, não sei se você lembra. Pessoal, que trabalha 6 por 1, tem alguma alteração? Falo da galera da aviação, que está sofrendo bastante. Vou desativar aqui os comentários, hein? Ok. Olha só, Cris, o contrato de experiência, ele é um contrato que tem um início e um fim. Na verdade, você entra para ser experimentado por, no máximo, 90 dias. Durante esse período da experiência, essas regras são válidas. Quer dizer, você pode adotar o sistema do teletrabalho, do banco de horas, e todo mundo sabe que a experiência é assim. Se o patrão quiser e gostar, você continua e o contrato se transforma em prazo indeterminado. Eu não acredito que, diante do que a gente esteja agora vivendo, o patrão vá converter contratos de experiência em contratos por prazo indeterminado. Por que isso? Porque na hora de você rescindir um contrato de experiência, é mais barato do que você rescindir um contrato por prazo indeterminado. Tá? Então, eu acho que eles vão esperar acabar essa experiência e, fica cada um para o seu lado. Esse é um caso que muitos empregadores, a gente está muito perto da Páscoa, é muito comum muitos empregadores contratarem extras lojistas, né, principalmente as lojas que trabalham com chocolate, né, grandes lojas como Cacau Show, Copenhagen, mercados que tem aqueles corredores pendurados com ovo de Páscoa, gente. E eles devem estar sofrendo esse caso também. Foram contratados, tem o fim, com certeza seria o fim da Páscoa, né? E então as pessoas estão passando por esse problema, com certeza. Essas pessoas, quer dizer, alguns são contratados por experiência, outros são contratados por prazo determinado. Então, ao invés do limite de 90 dias, é um limite de 2 anos, mas que se justifica quando você tem eventos como esse, a Páscoa, o Natal, que a gente chama de extra-Natal, o extra da Páscoa. O que eu acredito que vai acontecer, e aí falo um pouquinho até olhando pela ótica do empregador, é que ele não vai dar continuidade a esses contratos. Então, e Beli, aqui, assim, totalmente leigo eu. E poderia haver um distrato em razão de uma força maior, no caso, porque a gente está aplicando muito isso lá no direito civil. Eu estou fazendo um diálogo com o direito do trabalho e se poderia haver um rompimento de uma das partes em razão da pandemia. Não vou, infelizmente, não vai dar, bênção. Pronto, tchau. Cris, assim, na verdade, alguns doutrinadores já estão elucubrando, assim, até um factum principis, equiparar uma força maior. Texto expresso, a gente não tem nada falando de rompimento desses contratos, nada falando de rescisão de contrato, que você resguarda numa rescisão, nenhuma rescisão atípica, não fizeram nenhum plano de demissão, nada disso não, tá? Eu acredito que a força maior talvez seja a melhor das equiparações aqui, né? Então, você tiraria o aviso prévio, você não tem como conceder o aviso prévio, mas você concederia os outros direitos para o sujeito, né? No direito do trabalho, atualmente, existe uma modalidade de extinção do contrato por acordo entre as partes, né? Tem patrão também que está forçando uma barra.
Porque aí no acordo entre as partes, você pega as parcelas e reduz pela metade, você deposita, ao invés de depositar 40% do fundo, deposita 20%, o empregado só saca 80%. Então, eles estão tentando negociar isso, meio que pressionando os empregados, né? Ainda estamos no início, Cris. Eu não acredito que a gente vá ter isso durante tantos meses, não. Acho que se a gente obedecer essa quarentena, esse isolamento, conseguir reduzir a curva, agora vai depender de cada um de nós, né? Sim, com toda certeza. Todo Isso é o mundo mais vai importante férias. nesse período mesmo, né? Hoje a gente já viu um movimento nos Estados Unidos, uma crescente absurda, exponencial em Nova York, né? Que já separou o maior centro de convenções dele. Vão ser mais de 1.000 leitos. São Paulo já tem o Pacaembu, já tem outro também centro de convenções. A realidade, gente, é que se ficar nessa brincadeira mesmo, como muitas pessoas estão levando, a curva vai explodir, né? Não vai ter curva, vai explodir o negócio. E a gente não tem capacidade como outros países têm. A realidade é essa. É botar a mão na cabeça mesmo, né? Que se houver um colapso, e essa semana todos dizem, todos os técnicos dizem que é uma semana fundamental para que não haja o colapso na saúde. Então, é muito importante que você, que é abençoado, eu digo assim, por ter o estudo, compartilhe nas suas redes, contamine as pessoas de uma certa forma, né? O contaminar aqui não de uma forma negativa, mas contamine com muitas informações positivas para que elas realmente não saiam de casa. E o quanto mais rápido isso passar, melhor essa situação vai ficar, gente. Eu vejo, Beli, muitos advogados, eu tenho recebido muitos directs aqui pelo seufuturo.com. Nós somos uma empresa que prepara advogados, a gente não trabalha com concurso público. A gente tem o nosso primeiro curso da OAB agora para o 32º exame. Vai ter o curso da OAB para a segunda fase. A Beli, inclusive, vai ser a professora da segunda fase. E a gente vai ter situações de advogados literalmente quebrando. Isso é duro dizer, mas é uma realidade do mercado. E é o momento de você se reinventar, aproveitar todos esses insights, seja você advogando para o empregador, no caso de trabalho, ou advogando para o empregado, porque isso vai pipocar, isso é fato. Vão ter muitas ações que vão estar sendo distribuídas. E também acordos que você vai fazer parte, você administrando certas situações, para que você, nesse momento, se reinvente. É um momento de reinvenção. Pegar essas informações de grandes professores, como a Beli, outros professores que estão aí no mercado também, renomados, autores, professores há anos. Cara, anotar o que eu posso aqui aplicar para o meu cliente, o que eu posso gerar de conteúdo para prospectar cliente nesse caso. É por isso que a gente está divulgando essas lives, né? A gente divulga a empresa com toda certeza, mas ao mesmo tempo a gente está divulgando um conteúdo de grande valia para todos vocês, para que vocês peguem esse conteúdo e saibam trabalhar. É esse o momento de reinvenção. É esse advogado antenado que pensa fora da caixa e é esse advogado que vai sobreviver no mercado. Porque não adianta nada você ficar parado, sofrendo nesse caso, lamentando a vida, isso é ruim para você, ficar parado e quando tudo passar, porque vai passar, um dia passa, a tempestade não foi feita para ficar o tempo todo, aí ele fala, aí eu vejo aquele discurso, sabe, Beli? Mas foi por causa do Covid que eu fechei, por causa de não sei o quê. É um momento que muitos advogados vão quebrar, fato, ok, beleza, mas é um momento de muitos advogados crescerem também de forma exponencial. Cris, só para você ter uma ideia, eu, há uma semana, e de ontem para hoje, então, eu não faço outra coisa a não ser emitir parecer para empresas, pequenas empresas que dominam o nosso mercado. Então, assim, vem o tempo todo, me solicitam pareceres para que eu diga o que eles podem fazer, qual a melhor medida a ser adotada. E isso, quem é consultado é o profissional de direito, não é a Isabelle professora, é a Isabelle advogada. Eu faço isso como advogada. Eu dou o meu parecer técnico para eles e ali eu mostro os prós e os contras. Tanto é que quando eu falei para você que eu analisando aqui eu botei o meu positivo, porque eu já tinha emitido vários pareceres, já tinha, desde as conversas informais até tecnicamente, falado a respeito da concessão das férias antecipadas e falado do teletrabalho, né? Então, assim, é o momento de você estar muito esclarecido para poder passar essa técnica para os empregadores e para os empregados.
Porque os empregados, eles ficam também achando assim, nossa, mas está tudo errado, tá ruim para mim, eu não estou recebendo antes as minhas férias. Se você explicar, mas espera aí, você vai receber depois, você vai receber lá junto do Natal, agora você não está em casa, você não está saindo, você não está viajando, não está gastando como você gasta quando está fora. Se você der essa explicação, você já dá um conforto e você já traz uma paz. Eu acho que a gente tem um pouco dessa função como advogado também, né? Que hoje é conciliar. A gente não quer a briga, a gente quer, peraí, vamos ver o equilíbrio, né? Então, Você falou uma coisa muito importante, Beth. A gente está num momento tão difícil de isolamento e que as pessoas, às vezes, perdem um pouco a cabeça. Não é um momento, como a Beth falou, de briga. É um momento de conciliação. O melhor caminho é o bom senso, é conciliar. Hoje mesmo, Beth, eu vou fazer uma live lá no meu Instagram, no @Cristiano Sobral, das relações condominiais. Eu tenho recebido muitas perguntas. O síndico pode fechar a academia do meu prédio? Não, não pode fechar a academia do seu prédio. Pelo Código Civil não pode. Uma conduta dele que ele não pode. Teria que ter uma assembleia, 2/3 e etc. Só que, gente, a gente está passando por uma situação que eu não tenho como dizer que ele não pode. Entendeu? Ele pode. É uma questão atípica. Ontem me perguntaram assim, Cristiano, aqui no meu prédio há uma alta circulação, eu moro em Copacabana, tem muitos gringos que alugam apartamento e tem muita gente alugando apartamento para isolamento. Poderia o condomínio obstar a possibilidade dessa locação por temporada, que não é um contrato de hospedagem, isso já foi julgado. Airbnb não é contrato de hospedagem, tá? É locação. Então você tem que proibir qualquer tipo de locação. Mas poderia o síndico falar, olha, agora nenhum proprietário aluga. Ah, mas fere o direito do proprietário? É um direito de propriedade? Não pode o síndico fazer isso? Não. A legislação não permite isso. Entendeu? Teria esse proprietário que entrar com uma tutela de urgência, pedir uma ordem contra esse condomínio, etc., para que seja liberado uma obrigação de fazer aí no caso. Mas, gente, a gente passa por uma situação de muito bom senso. Essas são duas palavras, bom senso. Acabou. É o momento de conciliação e bom senso. Beli, mais dicas? Sim. Olha só, Cris. Coisas ainda importantes da nossa MP. As pessoas às vezes dizem assim, Isabelle, mas se eu gastar as férias todas, e agora? O que eu vou fazer? Né? Já antecipei, mas férias são 30 dias, não tenho mais o que fazer. Está durando muito tempo, né? Essa MP, ela fala também de antecipação de feriados. Então, você pode fazer uma combinação, achei bem interessante, né? Os empregadores, eles podem antecipar feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais. Desde que eles notifiquem, aí tem que ser uma notificação por escrito, a gente está falando o tempo todo de comunicação eletrônica, mandar um e-mail, claro, né? Os empregados que serão beneficiados com aquela antecedência de 48 horas. A SMP adorou a antecedência de 48 horas, né? Então, você comunica que você está antecipando um feriado, que aí você dá esse descanso agora, e aí lá na frente o empregado poderá trabalhar naquela data sem que ele receba de forma dobrada. Né? Então, está sendo autorizado pela medida provisória. E é interessante que, em relação aos feriados religiosos, você pode antecipar, mas aí você precisa da concordância do empregado. O empregado precisa dar um ok de que ele quer aquela antecipação de uma data religiosa. Mais um momento de bom senso, né, Beli? Porque, olha só, vamos lá, essa situação passa por 30, 60 dias que seja. Vamos lá, a gente estava falando aí de no mínimo de 20 dias. Passou 30 dias. Eu vou te fazer uma pergunta. Há pouco tempo, eu me consultei com a Beli, né? Na minha situação de casa. A moça que trabalha na minha casa, minha secretária, que eu odeio esse nome doméstico, odeio, eu não sei, nunca gostei. Mas é doméstica. Então, a doméstica que trabalha aqui em casa falou que não estava se sentindo bem. Eu falei, tem uma filha de 3 anos, não está se sentindo bem. Me ligou fungando, eu falei, opa, fica em casa, né? Fica em casa, vai no posto, faz um teste. Não vou no posto, porque eu posso me contaminar, porque já entraria com um auxílio-doença, né? Isso, Beli. Mas então, qual é a melhor coisa? Bom senso. Dá férias. Dei 15 dias de férias, mas pode ser que isso suba mais, não é? Pode ser que chegue a 30 dias. E aí, como vai ficar a situação depois, se ultrapassar isso, né? Pega os feriados e começa a antecipar os feriados. Então, a gente tem aí feriados de 7 de setembro, a gente tem 15 de novembro, a gente vai pegando esses feriados e vai antecipando. Para que não tenha demissão, porque poderia eu demitir, pronto, demitiria,
Né? Não, eu, pelo que eu estou escutando, não precisaria dar o aviso prévio, né, nesse caso, né? Ou precisaria? Não, se a gente colocar isso como uma força maior, muitos vão dizer que não, você não vai dar o aviso prévio. Por isso que eu estou dizendo que é muito bom senso. Eu acho que é cruel você tratar dessa forma, porque ninguém tem culpa nessa história, né? A gente está vivendo um momento atípico para todo mundo. Por isso, talvez, uma medida com plano de demissão, se fosse o caso, né? Que eu não acredito que seja necessário, Cris. Eu estou confiante de que a gente vai passar isso, daqui a uns 30 dias a gente vai estar ok. Mas, se for necessário, que venha um plano de demissão estabelecendo regras boas para as duas partes. Hoje eu escutei um professor de trabalho, Beli, falando sobre o FAT, o Fundo de Apoio ao Trabalhador, né? Que seria legal ter uma medida, nesse caso, para, olha, demitiu por força maior que seja, e aí esse empregado já entraria já nesse fundo, né? Seria uma opção? Na verdade, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele é um dinheiro que tem arrecadação, desde o FGTS, PIS, ele tem verbas, e esse fundo está com dinheiro. Então, a gente queria que este fundo fosse utilizado para auxiliar os empregados, né? De que forma? Até mesmo com autorização do saque do FGTS, Cris. A gente pode, por exemplo, sacar o FGTS em casos de doença em estágio terminal, a gente pode sacar para compra da casa própria, e a gente poderia ter agora, por um motivo excepcional, você pode não sacar todo, mas ele poderia estabelecer o equivalente a tanto de recolhimento, ser transferido automaticamente para a conta salário do empregado. Automaticamente, isso é importante, né? Para que a pessoa não precise ir para um local para fazer isso. Nada. Né? Pelo amor de Deus. Ele fazia essa determinação, isso vinha por lei, você fazia essa transferência, eu não preciso nem requerer. Ele já converte isso na minha conta salário, fim de pago. Perfeito, perfeito. Eu não tenho ninguém em fila, eu não tenho ninguém descendo para, puxa, eu preciso comprovar isso. Não, já está lá. Automaticamente passaria para a conta dele. Isso daria um refresco para o trabalhador. E vou mais, Cris. O empregador, ele nunca vai ter o dinheiro do FGTS de volta. Não existe nenhuma hipótese em que o FGTS volte para o empregador. Ele fica na conta e só quem pode receber é o empregado. Então, aquele dinheiro está lá. Então, é só você agora pegar e viabilizar aquilo que foi depositado mês a mês e você desembolsar para o trabalhador. Respirar é uma medida de urgência, como é para ele comprar remédio se ele for portador de uma doença em estágio terminal, portador da neoplasia maligna. Então, você daria esse refresco para a população. Mas isso não constou na medida provisória. E aí, deixa eu te falar aqui em relação ao FGTS, né? O que eles fizeram em relação ao saque do fundo de garantia, perdão, ao depósito do fundo de garantia, né? O patrão, ele faz esse depósito sempre assim, mês de março, ele vai depositar em abril. Ele postergou o pagamento do FGTS, então aliviou o patrão. O patrão, ao invés de passar agora março, abril e maio, fazendo o depósito dos meses seguintes, abril, maio e junho, ele vai poder fazer esse depósito um pouquinho mais à frente. Então, a medida prevê essa postergação sem multas, sem encargos e ainda com parcelamento de até 6 vezes, podendo ser iniciado apenas em julho esse recolhimento. Então, patrão, ele faz assim, ó, ele te paga o salário. Além do seu salário, ele tem que pegar 8% e depositar numa conta do FGTS. Ele tem uma data para pagar, que é um pouquinho depois do pagamento do seu salário, que ele faz esse depósito. Ele ganhou agora um refresco. Ele vai pagar somente a partir de julho. Então, ele vai pagar o referente a março, abril, maio. Ele vai pagar só a partir de julho, podendo parcelar em 6 vezes. E aí, ele não vai ter multa, não tem juros, não tem encargos em cima desse valor. Então, excelente. Isso também foi muito bom. E aí, eu vejo como bom para os dois lados, porque o FGTS é um salário diferido. Isso não vem para minha mão, isso fica na conta. Então, só que ao invés de entrar agora, vai entrar um pouquinho mais à frente pela situação que a gente está vivendo. E ele ainda diz mais, né? No caso de demissão, o FGTS teria que ser pago de forma imediata. Aí o que acontece? Ah, eu te demito agora. Ah, mas então eu vou esperar para depositar o FGTS só depois de julho para parcelar? Não, não, não. Isso é só para quem está trabalhando.
Se o patrão demitir, ele paga na época da rescisão, tá? Aí ele não se beneficia desse parcelamento. Belle deu uma travada, caiu, gente. Eu vou pedir para ela entrar de novo. Belle, entra de novo aí, tá? Belle estava explicando. E aí ela deu uma caidinha, mas ela vai voltar, gente. Como eu falei, a internet ela não está entregando, já não entrega normalmente tudo, né? Agora, ó, a Belle entrou de novo. Pronto, adicionar ela. Ela travou e caiu. Vamos aguardar aí que ela estava explicando. Pronto, Belle, voltou. Eu estava falando do FGTS, que na verdade você tem uma postergação de pagamento, tá? Então, o patrão, os meses de março, abril e maio, que venceriam nos meses seguintes, né? Abril, maio e junho, ele não vai recolher o FGTS do trabalhador. Ele vai poder efetuar esse pagamento tão somente a partir de julho e ainda pode parcelar. Esse valor pode ser parcelado em 6 vezes, sem qualquer juros ou mora. Não tem nada em cima desse valor. Isso é muito bom para o patrão, porque ele vai pagar o teu salário, mas ele não precisa pagar agora o seu FGTS. Ele deixa para depositar mais à frente. E também é bom para o empregado, porque o empregado não coloca a mão nesse dinheiro de imediato. Eu estava dizendo, é um salário diferido, você tem uma expectativa de recebimento. Então, isso também está sendo bom para os dois lados. E para fechar o FGTS, se o patrão resolver demitir o empregado, aí ele não vai se valer dessa colher de chá, não, de pagar a demissão, o fundo, só daqui a meses. Não, aí ele paga de imediato na rescisão. Tranquilo? Tranquilo. Fizeram uma pergunta aqui, Belle. Suspensão do contrato por ato unilateral do empregador. Tempo será computado como serviço para efeito de 13º e férias? Suspensão por ato unilateral. Se for essa de 4 meses prevista na medida provisória, não conta para nada. Tanto é que a ajuda que é dada é uma ajuda que não tem natureza salarial. Essa revogação, eu falei no início da live, né? A gente só teve essa informação pelo Twitter, ela ainda não foi oficial. Então, por enquanto, é o que está nesse artigo 18. E as empresas que não estão sendo afetadas na crise, poderá usar dos direitos da medida? A medida provisória, ela não excepciona nenhum tipo... Olha, se for hospital, se for... Não excepciona. Então, está sendo utilizado para toda e qualquer empresa. Mas vamos de novo no nosso bom senso, né? Quem vai se valer dessa medida é quem precisa disso aqui. Se ele está com tudo em dia, está recebendo, tá? Ele não vai precisar se valer dessa medida. Se ele tem empregados que estão trabalhando presencialmente, ele nem tem como colocar em teletrabalho o médico, por exemplo. Né, o enfermeiro. Então, outra pergunta, velho. Um trabalhador que já é aposentado, mas continua trabalhando em caso de demissão, vai ter que pagar os 40%? Isso, na verdade, não tem a ver com a medida provisória, não. Isso já é uma discussão bem antiga, porque quando você trabalha, se aposenta e você continua trabalhando, o seu FGTS vai sendo recolhido. E alguns dizem que você paga esses 40% só pertinente ao valor que você está recebendo da aposentadoria para frente. E é uma briga que a gente tem no judiciário pedido desde o início do contrato. A gente queria que os 40% incidissem na época da aposentadoria também. Mas aí é a lei do FGTS, a lei 8.036 de 90, que não contempla isso para a gente. Tá? Bom, vale, inclusive, deve ter para mais alguma dica, alguma coisa, que o Instagram já está me avisando que a gente está chegando a 1 hora de live, hein? Tá bom. Então, peraí. Só 2 coisinhas importantes, Cris. Não me expulsa ainda, não. Não, é o Instagram que vai expulsar a gente, não sou eu. Ó, banco de horas.
O banco de horas, ele é assim, você trabalha hoje e aí você acumula o seu trabalho para depois você receber um descanso. A nossa CLT tem uma previsão de banco de horas que você pode fazer hora extra ou não. E aí ele vem dizendo esse formato, né? E aí vem dizendo assim, quanto você pode levar para o seu banco de horas, como é que você negocia o seu banco de horas. Eles mudaram o banco de horas na medida provisória. Tá? Então, atenção ao artigo 14. Banco de horas agora é um regime especial de compensação de 18 meses. Então, olha só o que o sujeito vai poder fazer. Ele vai poder compensar o excesso de horas dentro de 18 meses, não podendo ultrapassar 10 horas de trabalho por dia. Então, patrão é quem diz quando você compensa, não é você que diz assim, olha, deixa eu aproveitar, eu quero enforcar ali um feriado, eu quero chegar mais tarde tal dia. Não, o patrão é quem diz. Então, ele adotando o regime do banco de horas, ele vai poder dar até 18 meses, contado da data do encerramento da calamidade pública até 18 meses, né? Vamos ver, vamos imaginar aí quanto tempo vai dar, 1 ano e meio, para ele compensar essas horas trabalhadas. Ele poder fazer um regime de compensação. Trabalhar aquelas horas que ele não trabalhou. Trabalhar e depois descansar. Ficar a mais para poder repor um estoque, para poder colocar a mão de obra para frente. O regime de banco de horas hoje é adotado por várias empresas e a gente, pela CLT, a gente teria uma limitação de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, que são 18 meses para essa compensação poder ser feita, tá? Então, banco de horas, isso tá no artigo 14, é algo que vale bem a pena. E aí, encerrando o que eu acho de que legal nessa medida provisória, assim, as coisas que valem a pena a gente refletir, né? Exame de saúde, né? Ah, eu tenho que fazer o exame periódico. Tá na época, tá suspenso. Ninguém pode fazer exame de saúde periódico, nem tampouco o demissional. Ah, mas se ele me mandar embora? E se eu tiver com uma doença? Eu não poderia ter sido mandada embora se essa doença fosse profissional. Eu teria que ser afastado, teria estabilidade. Gente, está suspenso. A nossa medida provisória, ela diz que fica suspensa a obrigatoriedade dos exames, tanto os complementares, quanto clínicos, quanto ocupacionais, quanto os demissionais. Os exames serão realizados no prazo de 60 dias depois do encerramento da calamidade, porque senão vai ser aquele caos, todo mundo indo fazer exame. Então, está suspenso. Aí vem um detalhe. Eu, por exemplo, eu agora fiz exame médico periódico antes desse problema. Eu fiz no início de março. Então, se você tiver feito o seu exame periódico antes dessa calamidade, e aí ele deu aqui um prazozinho, ele disse assim, se for recente, de 180 dias, isso é válido como exame demissional. Entendeu, Cris? Se o patrão hoje me mandar embora, está suspenso o exame demissional. Mas eu não fiz recentemente o ocupacional? Se eu fiz recentemente o ocupacional, ele vale como demissional. Ele é válido para mim. Show. Tá? Isso é para a gente evitar também esse caos dessa procura pelo exame, que se a gente quer isolamento, ainda mais depois do... Suspender o isolamento, não vai adiantar aglomerar todo mundo no dia seguinte, né? Vai ter que ser uma coisa paulatina, né? A gente sabe disso. Então, eles fizeram isso como uma medida protetiva. É interessante também que as pessoas estão dizendo assim, ah, mas a preocupação desse exame é você detectar o coronavírus. Que eu quero dizer que isso é uma doença profissional, eu adquiri isso no meu trabalho. Cuidado. Para você falar que você adquiriu no trabalho, tem que ter aquele nexo causal. A medida provisória bateu em cima disso. Fala assim, tem muita gente dizendo assim, eu peguei no trabalho. Não, tem que estar comprovado esse nexo causal. Né? Senão, não tem como. Né? A gente sabe que as pessoas que estão transitando por aí podem ter pego de outra pessoa e não ter nada a ver com o trabalho. Tá Com certeza. Então tá, Beli, que bom que você passou por aqui. Galera que não seguia a Beli, passe a seguir. A Beli é professora da UAB,
da primeira fase, será aí da segunda fase do 32º exame e em breve também concursos na área da prática trabalhista. Você que advoga, o seufuturo.com é a sua casa. Beli, obrigado, um beijo. Mais uma Obrigada vez por aqui você, você Cris. conosco e a gente vai se falando. Tchau. Obrigada, Cris. Um beijo para todo mundo. Qualquer dúvida, posta aí que a gente vai respondendo, tá bom? Tá bom, beijo. Beijo. É isso aí, galera. Beli em mais uma live. Espero que todos vocês tenham gostado bastante. A gente vai deixar salvo. Pega o link dessa live, compartilha no seu stories. Quanto mais pessoas tiverem essa informação, melhor será, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês.